quando eu parei de correr atrás. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que estava me humilhando. Não foi um grande evento, não teve briga, nem choro. Foi só uma manhã comum, olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca vinha. Aquele silêncio dela, que antes me deixava ansioso, já tinha virado rotina. E ainda assim, eu continuava ali, escrevendo textos enormes, tentando explicar o que nem eu mesmo entendia. Eu dizia para mim mesmo que era amor, mas no fundo, era medo. Medo de perder alguém que, sinceramente, já nem queria estar comigo. A gente tinha começado bem, cheio de planos, conversas longas, risadas. Só que, aos poucos, ela foi mudando. As respostas ficaram curtas, o tom mais frio, o tempo de resposta cada vez maior. E eu, como um idiota, tentava compensar. Mandava flores, fazia surpresas, dizia o quanto sentia a falta dela. Eu achava que quanto mais mostrasse meu valor, mais ela ia me querer. Mas o que eu não percebia era que cada vez que eu me esforçava demais, ela se afastava um pouco mais. Teve uma noite em que mandei uma mensagem dizendo: a gente podia conversar, né? Só para entender o que está acontecendo. Ela visualizou. Ficou online por uns segundos. Depois saiu. Nenhuma resposta. Eu fiquei olhando para a tela, com aquele nó na garganta, tentando achar uma explicação que fizesse sentido. Foi ali que caiu a ficha. Ela não estava ocupada. Não estava confusa. Ela só não queria mais. E eu era o único que ainda fingia não ver isso. Naquela noite, pela primeira vez, eu não mandei mais nada. Não perguntei se ela estava bem. Não tentei puxar assunto. Só deixei o celular na mesa e fiquei em silêncio. Um silêncio que me doeu, mas que, de alguma forma, também me libertou. Nos dias seguintes, a vontade de mandar mensagem vinha como um vício. Eu abria o chat, lia nossas conversas antigas, quase digitava algo e parava. Era uma luta interna. Mas cada vez que eu segurava, eu sentia uma pequena vitória. Não era sobre ela mais. Era sobre mim. Perceber isso foi duro, porque significava aceitar que o que eu sentia não bastava. Amor, quando é só de um lado, vira humilhação. E naquele momento, eu decidi que não queria mais viver assim. Foi nesse silêncio, nessa ausência de reação, que eu comecei a me encontrar de novo. E mal sabia eu que aquele simples ato, o de parar de correr atrás, ia mudar completamente tudo entre nós. O silêncio que mudou tudo. Nos primeiros dias, o silêncio parecia um castigo. Eu acordava, pegava o celular e a primeira coisa que sentia era aquele vazio. Nenhuma mensagem, nenhuma notificação dela. Era estranho, como se o mundo tivesse ficado quieto demais. Eu estava acostumado a correr atrás, a tentar resolver as coisas. Agora, de repente, tudo dependia de mim e da minha decisão de não fazer nada. E foi nesse nada que as coisas começaram a mudar. No terceiro dia, ela visualizou meu status no WhatsApp. No quinto, curtiu uma foto antiga minha, de meses atrás. Pequenas coisas, sutis, mas que eu notei, porque antes era o contrário, eu que ficava rastreando cada passo dela. Agora parecia que ela é que estava começando a se incomodar com o meu silêncio. Eu não sabia se aquilo era jogo, orgulho ou curiosidade. Só sei que comecei a sentir algo diferente. Uma paz estranha. Não era felicidade ainda, mas era o começo de um certo controle que eu não tinha fazia muito tempo. Uma noite, recebi uma mensagem dela. Oi, tudo bem? Você sumiu. Li aquilo umas 10 vezes. Antigamente, eu teria respondido na hora, talvez com um senti sua falta ou um achei que você não queria mais falar comigo. Mas dessa vez, deixei o celular na mesa. Fui tomar banho. Jantei. Vi um filme. Só depois de tudo isso, respondi com um simples: tô bem, sim. E você? Ela demorou. Respondeu só no outro dia: também tô bem. E foi só isso. Nenhuma conversa longa, nenhuma explicação. Mas foi o suficiente para eu perceber que algo dentro dela tinha mudado. Pela primeira vez,
Era ela quem estava sentindo minha ausência. O silêncio começou a falar por mim. Quando eu parei de tentar provar meu valor, foi como se eu tivesse, finalmente, lembrado dele. E parece que ela também lembrou. Começou a postar frases meio indiretas, tipo: às vezes a gente só percebe o que tinha quando perde. Eu ria, não com ironia, mas com um alívio que eu não sabia que existia. A verdade é que ignorar, quando vem do coração cansado, não é um jogo. É autopreservação. É como dizer: eu já gritei o suficiente, agora é sua vez de ouvir o silêncio. E o silêncio dela, que antes me matava, começou a me alimentar. Eu sentia que estava voltando a mim mesmo. E, curiosamente, era quando eu menos esperava que ela começava a se aproximar. Foi ali que eu percebi: ignorar não é sobre ela, é sobre mim, finalmente escolhendo a paz em vez da necessidade de ser escolhido. A confusão dela. Ela começou a agir de um jeito que eu não esperava. Primeiro foram as mensagens aleatórias, do tipo: oi, sumido, ou sonhei com você, como se nada tivesse acontecido. Eu lia, respirava fundo e deixava no vácuo. Às vezes respondia de forma educada, sem dar continuidade. Nada rude, só neutro. E foi isso que pareceu deixá-la confusa. Antes, bastava ela me chamar e eu largava tudo. Agora era diferente. Eu não corria mais, não insistia, não pedia explicações. E isso para ela era quase uma provocação. Eu via nos gestos, nas entrelinhas. Uma tarde ela me ligou do nada. Eu hesitei antes de atender. Quando atendi, ela começou dizendo: você tá diferente. Tá estranho comigo. Respondi calmo: não tô estranho. Só tô tranquilo. Ela deu uma risada curta. Tranquilo? Engraçado. Você nunca foi assim. Ela dizia isso com um tom meio misturado de curiosidade e incômodo. Era como se ela quisesse entender onde tinha ido parar o cara que fazia de tudo para agradá-la. Mas aquele cara tinha cansado. Nos dias seguintes, ela começou a fazer o que eu costumava fazer: mandar mensagem e esperar resposta, curtir minhas fotos novas até comentar em uma, coisa que ela nunca fazia antes. E eu? Eu apenas deixava fluir. Não estava jogando, não estava fingindo. Eu só tinha parado de colocar a minha paz nas mãos dela. Uma noite, ela me chamou para sair. Vamos conversar, tomar algo. Faz tempo, né? Meu coração deu um salto, confesso. Eu ainda gostava dela. Só que algo em mim dizia para ir com calma. Eu aceitei, mas dessa vez sem aquela expectativa desesperada de voltar. Quando nos encontramos, percebi o desconforto dela. O olhar tentava me decifrar. Ela fazia perguntas do tipo: você tá saindo com alguém? Ou você ainda pensa em mim? Eu não menti, mas também não abri tudo. Disse apenas: penso, às vezes, mas a vida segue, né? Ela ficou em silêncio. E naquele momento, pela primeira vez, ela parecia ser a parte insegura da história. Foi ali que entendi uma coisa que ninguém me contou. Quando você para de buscar a validação de alguém, essa pessoa começa a sentir falta do papel que tinha na sua vida. Ela não entende o que mudou. E esse desconforto é o que a faz repensar tudo. Não era vingança, era equilíbrio. Eu não precisei gritar, nem provar nada. O simples fato de me afastar, de cuidar de mim, foi o bastante para virar a dinâmica de cabeça para baixo. E no fundo, eu percebia. Ela não estava confusa com o meu silêncio. Ela estava confusa com a própria perda de controle. O poder do desapego. Foi nessa fase que tudo começou a fazer sentido para mim. Eu achava que ignorar era uma tática, um jeito de fazer falta. Mas o que aconteceu foi diferente. Eu comecei, de verdade, a me desligar, a deixar de depender emocionalmente de alguém para me sentir bem. Eu comecei a sair mais, ver amigos que tinha deixado de lado. Voltei a correr de manhã, a tocar violão à noite, a assistir meus filmes preferidos sem precisar compartilhar tudo com ela.
E foi engraçado perceber que o mundo não só continuava, ele parecia até mais leve. No início, eu ainda esperava uma mensagem. Era automático, quase inconsciente. Mas aos poucos, isso foi diminuindo. O celular deixava de ser um centro de ansiedade. As horas passavam e eu me pegava, tranquilo. Isso era novo. Desapegar não é esquecer, é aceitar. Aceitar que o outro pode não sentir o mesmo, que talvez o que você deu não volte na mesma medida. E tá tudo bem. E foi justamente quando eu comecei a me sentir bem sozinho que ela começou a sentir minha ausência de verdade. Mandava mensagens mais frequentes, falava de saudade, fazia comentários como: "Você mudou, tá mais seguro de si", ou "Parece que você nem liga mais para mim". E era curioso, porque ela dizia isso como se fosse algo errado, como se o meu equilíbrio fosse uma ameaça. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu tinha tirado o poder que ela tinha sobre mim. Eu lembro de uma noite, quando ela me ligou chorando. Disse que sentia minha falta, que achava que eu não me importava mais. E olha, ouvir isso dela mexeu comigo. Parte de mim queria consolar, abraçar, dizer que ainda estava ali. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a se respeitar, me dizia para não voltar ao ponto de antes. Então eu disse: "Eu me importo sim, mas não posso mais viver tentando provar isso para alguém que só percebe quando eu me afasto." O silêncio dela do outro lado foi pesado, mas eu não senti culpa. Pela primeira vez, senti que estava sendo honesto comigo mesmo. Foi aí que entendi. O verdadeiro poder de ignorar não está em fazer o outro correr atrás. Está em mostrar, antes de tudo para você mesmo, que sua vida não gira em torno de quem ficou ou quem foi. E quando essa consciência vem, muda tudo. A ansiedade some, o medo diminui e o amor próprio, aquele que a gente esquece lá no começo, volta a crescer. E talvez, ironicamente, seja exatamente isso que faz o outro querer voltar. Quando ela voltou de um jeito que eu nunca imaginei. Sem aviso, sem explicação. Depois de quase 2 meses sem a gente se ver, uma mensagem dela apareceu na tela do meu celular. "Podemos conversar?" Sério, sem briga. Só conversar. Li e fiquei parado por um tempo. Eu já não era o mesmo cara de antes, aquele que largava tudo por uma migalha de atenção. Mas ao mesmo tempo, era impossível negar que o coração acelerou. Ainda existia sentimento, sim. Só que agora ele vinha acompanhado de algo que eu nunca tinha sentido antes. Calma. A gente marcou de se encontrar num café que costumava frequentar. Eu cheguei primeiro. Ela entrou alguns minutos depois, mais contida do que de costume. O olhar era outro, menos confiante, mais vulnerável. "Você tá diferente", ela disse, logo que sentou. Respondi com um sorriso leve. "Eu precisava estar, né?" Ela abaixou os olhos, mexendo na xícara de café. O silêncio foi estranho no começo, mas também revelador. Era como se, pela primeira vez, ela não soubesse o que dizer para me manter ali. Depois de um tempo, ela começou. "Eu pensei que você não se importava mais, que tinha seguido em frente." "Eu segui", falei. "Mas isso não quer dizer que eu não tenha sentido nada." Ela ficou quieta. Dava para ver que aquelas palavras a atingiram mais do que qualquer tentativa minha de antes. A diferença é que, agora, eu não dizia aquilo para ser entendido. Eu dizia porque era verdade. Ela tentou justificar o que aconteceu. Falou que estava confusa, que precisava de tempo, que achou que eu não ia mudar nunca. Eu ouvi. Sem interromper, sem debater, só ouvi. E pela primeira vez, ela parecia desconfortável com o meu silêncio. "Você não vai dizer nada?" ela perguntou. "Não sei o que dizer, para ser sincero. Eu já disse tudo o que eu sentia antes. Hoje, eu só estou vivendo o que sobrou." Ela mordeu o lábio, segurando o choro. E ali, naquele instante, eu entendi. Ela não voltou porque me amava mais.
Voltou porque sentiu o vazio que antes era preenchido pela minha insistência. E eu não a culpei por isso, porque eu também já fui movido pelo medo da perda. A conversa terminou com um abraço longo, cheio de memórias, cheio de coisas não ditas. Quando ela foi embora, eu fiquei ali por um tempo, olhando para a mesa vazia. Eu podia ter tentado recomeçar, podia ter cedido, mas algo dentro de mim dizia que o ciclo só ia se repetir. Então eu deixei ela ir, sem raiva, sem promessa, sem "a gente vê depois". E pela primeira vez, sair daquela história não doeu. Doeu menos, pelo menos, porque dessa vez eu não perdi ninguém. Eu só escolhi a mim mesmo. A tentação de ceder. Depois daquele encontro, ela começou a mandar mensagem com frequência. No começo eram coisas leves, tipo: "Vi um filme e lembrei de você. Como tá sua mãe?" Ou "Tô ouvindo aquela música que você me mostrou." Eu respondia de forma educada, mas mantinha distância. Só que com o tempo, aquilo foi mexendo comigo. Ela sabia entrar devagar, sabia como me desmontar com gentileza simples. E por mais que eu tentasse bancar o cara desapegado, parte de mim ainda sentia falta dela, do jeito, da voz, até dos silêncios. Uma noite ela mandou: "Posso passar aí? Só para conversar, prometo." Eu li e fiquei olhando para a tela por uns bons minutos. Era como se duas vozes dentro de mim brigassem. Uma dizendo: "Vai, talvez seja diferente agora." E a outra sussurrando: "Não volta para onde você já se perdeu uma vez." Acabei respondendo: "Melhor não. Acho que não é uma boa ideia." Ela ficou em silêncio por horas. Depois mandou: "Você não quer mesmo tentar de novo?" E aí veio o nó na garganta, porque sim, eu queria. Parte de mim gritava para dizer sim, para acreditar que dessa vez seria diferente. Mas eu já tinha aprendido na dor que querer não é o mesmo que precisar. Fiquei pensando em tudo que vivi, nas noites em claro, nas mensagens ignoradas, em como eu perdi o controle, tentando ser suficiente para alguém que nunca estava satisfeita. E percebi que voltar seria como negar tudo que eu conquistei desde então. No dia seguinte, ela apareceu na porta do meu prédio, sem avisar. Quando vi, senti o coração bater forte. Ela me abraçou e, por um instante, aquele cheiro, aquele toque, quase me fez esquecer tudo. Quase. "Eu tô com saudade", ela sussurrou. Eu fechei os olhos, respirei fundo e disse: "Eu também." Mas saudade não é motivo para recomeçar. Ela me olhou como se não esperasse ouvir isso de mim. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou, num tom meio triste: "Então é isso?" "É", respondi. "Pelo menos por agora é." Ela assentiu, tentando segurar o choro, e foi embora. Dessa vez, sem drama, sem briga. Só uma despedida real. Quando a porta se fechou, eu me sentei no sofá e senti o corpo leve, mas o coração pesado. Não porque eu ainda queria, mas porque finalmente entendi o peso de escolher a si mesmo. Ceder teria sido fácil, mas crescer exige coragem. E naquela noite, pela primeira vez, eu percebi que ignorar não era mais um esforço, era um estado de paz. A verdade sobre o ignorar. Com o tempo, o silêncio virou parte da minha rotina. Não como castigo, mas como proteção. Eu já não precisava mais me convencer de nada. Simplesmente aceitei que às vezes o que a gente quer não é o que faz bem. Ela ainda aparecia de vez em quando. Uma curtida aqui, um feliz aniversário ali, mensagens soltas como quem tenta manter uma porta entreaberta. Mas eu não sentia mais aquele impulso de correr para abrir. Eu respondia com respeito, com carinho até, mas sem me perder no meio disso. E de algum modo, percebi que o poder que ela tinha sobre mim só existia porque eu entregava. E quando parei de entregar, acabou. A verdade é que ignorar não funciona porque é uma jogada inteligente. Funciona porque é um reflexo da mudança interna. É o ponto em que você para de tentar convencer alguém de que merece ser amado e começa a viver como alguém que sabe que merece, mesmo sozinho.
Eu olhava para trás e via tudo: o desespero, as mensagens que eu nunca devia ter mandado, as noites que perdi tentando entender o que fiz de errado. E percebi que nada daquilo era sobre amor. Era sobre carência, sobre medo de ficar só. A gente confunde insistência com amor, mas às vezes insistir é só uma forma de fugir do vazio que vem quando o outro vai embora. Quando finalmente abracei esse vazio, ele deixou de me assustar. Passei a ocupar meu tempo com outras coisas: trabalho, amigos, hobbies, até pequenas viagens sozinho. E, ironicamente, foi nesse silêncio, nessa ausência de drama, que comecei a atrair pessoas novas. Gente leve que gostava da minha presença sem precisar que eu provasse o tempo todo quem eu era. Um dia, encontrei ela por acaso. Nos olhamos, sorrimos. Tinha carinho, mas também uma distância natural, saudável. Ela perguntou como eu estava. Respondi: tô bem. De verdade, tô bem. E pela primeira vez, eu senti que era verdade. Quando ela foi embora, eu entendi que ignorar, no sentido mais profundo, não é sobre sumir, bloquear ou fazer o outro sentir falta. É sobre parar de gritar por atenção em portas que não vão se abrir. É o momento em que você se escolhe e o mundo muda a partir disso. No fim, ignorar não foi o que me fez mais forte. Foi o que me ensinou a me ouvir. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Parar de correr atrás de quem nunca ficou e finalmente correr na direção da própria paz. Mas se você quiser, posso escrever um epílogo, uma reflexão curta e íntima sobre o que aconteceu com ele ou com ela algum tempo depois, talvez meses ou anos depois, mostrando como essa experiência moldou a forma como ele passou a amar e se relacionar.